mais esquecidas do nosso Brasil, que é o sertão nordestino. E como vocês veem aqui, existem cerca de 6.000 comunidades sem a presença da igreja evangélica, e com isso a gente quer dizer também sem a presença de missionários, sem a presença daqueles que são portadores de boas notícias, que foram alcançados pelo amor. Eu completo agora 3 anos, eu e minha casa, nós nos mudamos, e é considerada menos alcançada pelo evangelho na nossa nação, que é o estado do Piauí. Mas certamente o sertão, a região do sertão, não apenas do Piauí, mas de todo o Nordeste, é a região menos alcançada pelo evangelho. Eu já ouvi histórias, relatos de missionários distintos, histórias deles dizendo que foram falar do Senhor Jesus, foram apresentar ao Senhor Jesus numa dessas comunidades, e as pessoas responderam: olha, a gente não conhece, a gente não ouviu falar desse tal do Senhor Jesus, mas se vocês forem um pouquinho mais adiante, quem sabe vocês encontram esse tal do Senhor Jesus. Nós estamos falando de Brasil. E eu talvez saia um pouquinho do protocolo, mas eu fui levado a um texto essa tarde enquanto orava por esse momento, que se encontra lá em Mateus, no capítulo 24, versículo 14, onde a gente lê o Senhor finalizando uma fala. Ele disse que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Os discípulos haviam indagado ao Senhor quanto aos sinais dos fins dos tempos, quanto a como eles haveriam de saber que Ele estava para voltar. E o Senhor respondeu dizendo: olha, vocês vão ouvir falar de guerras, nação vai se levantar contra a nação, vocês vão ouvir falar de fome, de terremotos, vão ouvir falar de perseguição, de morte, de martírio. A maldade ela vai aumentar, e por conta disso o amor de muitos vai esfriar. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Eu não sou nenhum expert de fim dos tempos, mas me parece que de todas as coisas que foram mencionadas aqui em Mateus no capítulo 24, a única coisa que falta acontecer é essa expansão do evangelho, é esse proclamar, essa proclamação do evangelho em todas as nações. E tem sido muito claro para mim, desde o tempo que nós nos mudamos para o Piauí, que desde os tempos de Adão até os dias de hoje, o Senhor Ele tem escrito a sua história de misericórdia, graça, esperança por meio do desapego. Ele tem escrito, o Senhor Jesus tem escrito a sua história, tem deixado a sua marca de esperança nessa terra por meio daqueles que não são apegados à realidade temporária, mas são apegados à realidade eterna. Abraão, ele se tornou bênção para as nações porque ele não tinha esse apego, ele era desapegado, ele saiu do meio da sua parentela, deixou toda uma realidade com a qual ele era habituado, deixou trabalho, planos, futuro, carreira, por conta de um apego que ele tinha ao Senhor. E nessa nova terra ele foi sendo nutrido nesse desapego até que veio o clímax, o teste maior,
quanto ao seu desapego, foi quando o Senhor pediu para que Abraão desse o seu filho, né? Que sacrificasse o seu próprio filho, o seu único e amado filho. Enquanto a nossa vida tiver muito valor para a gente, enquanto os nossos planos, enquanto a nossa formação, enquanto as nossas carreiras, enquanto as expectativas familiares forem muito valorosas para nós, não vai ser muito cedo que a gente vai ver a realização, a manifestação da profecia, da palavra, da vontade do Senhor. E vocês foram escolhidos, jovens, porque vocês são fortes. Vocês foram escolhidos para esse último tempo, porque existe uma força, existe um vigor em vocês, e o Senhor usará vocês para alcançar as nações. O Senhor usará vocês para esse último momento, essa última onda de salvação, de proclamação do Evangelho para a glória do Senhor. E a boa notícia é que isso haverá de acontecer. Está escrito, as nações ouvirão falar de Cristo Jesus, o seu reino e a sua glória, a sua justiça serão conhecidas. E eu quero convocar aqueles que fazem parte desse último exército de salvação a se colocarem de pé. E deixa eu sei que eu passei o meu tempo, mas deixa eu dar uma palavra de ânimo que me ajudou também. Antes de eu ir para essa nova terra, um tempinho antes, num almoço com o Ari, com o pastor Arovaldo, a gente ali conversando, e ele me falou de um texto, e ele me fez ver esse texto de outra maneira, e aquilo me encheu de ânimo, de coragem, de ousadia. Foi quando, eu já compartilhei aqui num outro momento, mas foi o Senhor Jesus quem disse que as portas do inferno não haveriam de prevalecer contra a igreja, tá? E eu não sei se é porque nós somos constantemente atacados, afligidos, constantemente, perturbados por forças contrárias. A impressão que eu tenho é que muitos adotam uma postura defensiva e entendem o contrário daquilo que na verdade o Senhor Jesus quis dizer quando Ele disse o que disse. Porque o Senhor, Ele não disse que o inferno não prevaleceria. O Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. Ele não disse que o inferno não prevaleceria contra as portas da igreja. Foi o contrário, né? O Senhor Jesus, Ele declarou que que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja. E o que são portas? Portas não são armas ofensivas, portas não são instrumentos de ataque, portas são as últimas estruturas defensivas de um domínio, de uma fortaleza. E o que o Senhor então quis dizer quando Ele disse que as portas do inferno não haveriam de prevalecer contra a igreja? Ele quis dizer que na medida enquanto os seus se levantarem e forem, enquanto os seus marcharem, enquanto os seus ouvirem a voz do Espírito que diz: ide, as portas do inferno não haverão de prevalecer. As portas do inferno não prevalecerão nas nações. As portas do inferno não prevalecerão contra o avanço da igreja. Por isso vá, ide. As portas
nações, porque o Evangelho é o poder de Deus. E isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos. E ao redor de cada esquina, em cima de cada porta, eu e te dizemos, Senhor,